Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. O movimento Pró-Vida se prepara para mais uma edição da Marcha pela Vida. Será a 10ª edição. E para falar deste evento muito importante, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o vereador Jorge Pinheiro, do DC, e também Fabiano Farias, do Movida. Muito obrigado pela presença dos senhores. E então, inicialmente, vereador, essa marcha, né, que chega na 10ª edição, e gostaria que o senhor detalhasse como que vai ser essa de próxima. Uma grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos, né, na nossa TV Fortaleza. E nessa nossa 10ª edição, eu acompanhei às 10, teve algumas vezes teve uma vez, vai poder falar também, que foi uma caminhada que foi feita pelos Jovens pela Vida, que foi considerada também uma das marchas pela vida. E nessa 10ª edição nós vamos trazer como tema a ADPF 442, contra a ADPF 442. A cada ano a Marcha pela Vida escolhe um tema, né? Nós em alguns anos falamos sobre a adoção, em outra oportunidade falamos sobre os riscos que o aborto traz para a gestante, para a mãe que pratica o aborto, risco de perfuração do útero, risco de morte, problemas psicológicos que geram. E aí a gente sempre vai falando. A cada marcha nós vamos trazendo, a intenção da marcha é dar informações à população que pensa ou que não sabe, que vai sendo movida muitas vezes por algumas ideologias que pretendem falar que são pró-aborto, pró-morte, mas ficam falando que são pró-escolha e muitas vezes não dão as devidas informações. Então, a Marcha pela Vida, ela tem principalmente a finalidade de chamar a atenção da população local, né? Porque a Marcha pela Vida ela acontece em várias cidades do Brasil. Na mesma data? Não. Essa movimentação, elas são em datas diferentes. Muito embora, normalmente, a gente faça no segundo semestre. O Fabiano vai poder falar aqui sobre outras que vão acontecer nesse mês de setembro. E todas estão tendo esse tema, que é a ADPF 442, que daqui a pouco a gente explica um pouco melhor sobre isso. Entra em detalhes, né? Bom, e o Fabiano, então, falar do percurso, da expectativa dessa marcha. Nossa expectativa é muito boa, né, para a marcha desse ano. Ano passado, na 9ª edição, nós tivemos uma das maiores daqui de Fortaleza, né, em termos de público. Levamos aí mais de 5.000 pessoas ali para o aterro da Praia de Iracema. Né? A Marcha pela Vida de Fortaleza, ela é a segunda mais antiga do país. A primeira que começou esse trabalho foi em Brasília, né? Mas nós temos aí essa alcunha de Fortaleza ser uma das cidades mais providas do país. Pela atuação do Movida, né, que é o Movimento pela Vida, que foi fundado em 2008 nesse intuito, como o Jorge bem falou, de levar informação, formação e de trazer essa discussão para as pessoas. Né? Nós entendíamos que uma minoria, ela detinha o conhecimento acerca das questões relacionadas ao aborto, desses trâmites de aprovação, e isso não chegava até as pessoas. E nós sabemos que o nosso povo, majoritariamente, é a favor da vida. Então, esse povo ele tem que estar na frente de discussão, ele tem que ir à rua também para poder dizer que é sim a vida e que é contra o aborto. Né? E esse ano nós esperamos que a Marcha pela Vida ela seja também uma das maiores. Né? Temos essa expectativa. Certo. E uma vez a marcha chegando no aterrinho lá da Praia de Iracema, o que acontece lá? Nós nos concentramos logo ali no início do aterro da Praia de Iracema, em frente ao Ideal Clube. Existe a concentração, chegam os ônibus, chegam as pessoas. E em seguida nós saímos em caminhada, né? Tem um trio elétrico com algumas pessoas, alguns artistas cantando. Né? Estamos aí na expectativa de fechar com alguns ainda. Né? Traremos essas informações posteriormente. Né? E aí todos seguem caminhada com bandeiras, cartazes, toda aquela motivação, mostrando realmente que Fortaleza diz sim à vida. Exatamente. E esse ano, como o vereador falou, o enfoque principal é contra essa regulamentação, a legalização do aborto, né? Isso, contra a ADPF 442,
né, que é uma ação que foi impetrada pelo PSOL, que visa a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Né? Então, nós vamos realmente levantar a voz contra isso, né, porque nós entendemos que a morte, ela nunca é a solução. Com certeza. Vereador, a respeito sobre esse assunto, o senhor já apresentou até uma moção de repúdio aqui na Câmara contra essa DPF, né? Exatamente, né? A DPF 442, é bom que se explique, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação própria que se encontra no STF e que pretende a declaração de inconstitucionalidade de uma lei anterior a 1988. Você entra com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, de leis posteriores, que passaram por passaram por controle de constitucionalidade na Câmara, etc., foram sancionadas, mas que depois alguém suscitou uma inconstitucionalidade dessa lei. Aí você entra com essa ação, ADI, para a lei posterior a 88. Para antes de 88, você entra com a ADPF. Se pode impetrar uma ADPF desde que haja um conflito, seja suscitado uma relevante contradição com a Constituição de 88. É isso que o pessoal, tendo apresentado diversas vezes projetos de lei que pretendiam legalizar o aborto no Brasil através da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, eles apresentaram projetos e não conseguiram, foram barrados, foram negados, porque o Congresso Nacional, ele representa a maioria do povo brasileiro. Então, a vontade do povo é de não haver a legalização do aborto. E o Congresso Nacional expressou aquilo que é a vontade do povo. Está lá, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos, ou por via direta nos termos da Constituição, ação popular, etc. Então, assim, o STF não tem legitimidade nem competência para legalizar o aborto no Brasil, porque isso é legislar. E é o que eles estão pretendendo fazer através da DPF. Por isso, nós aqui, na Câmara de Vereadores, apresentamos uma moção de repúdio no primeiro semestre. E essa moção de repúdio, dos 43 vereadores, 38 assinaram essa moção de repúdio, que levamos a Brasília, encaminhamos a Brasília, e quando chegamos lá, tivemos a surpresa, pensando que outras câmaras, outras cidades tinham feito a mesma coisa, e não, elas não tinham tido essa ideia. A partir daí, nós entramos em contato com todo o movimento Provida, pedindo que eles entrassem em contato com seus parlamentares, etc. E hoje já são mais de 80 cidades com essa moção de repúdio à DPF 442. Então está se espalhando. Exatamente. O Brasil está dizendo não à DPF 442. E essa questão do aborto, ela se espalhou pelo continente, inclusive há poucos dias na Argentina, né, que todos pensavam que seria aprovada a legalização do aborto, a legalização foi vetada, derrubada, né? Exatamente. Na Argentina aconteceu exatamente uma grande luta, força do movimento, uma demonstração de força do movimento Provida, porque na Câmara dos Deputados da Argentina foi aprovado. E aí ficou, lá é bicameral, como no Brasil também, e aí ficou a decisão para o Senado. E aí no Senado, por 38 votos a 31, foi derrubado esse projeto de lei que pretendia a legalização do aborto até as 14 semanas de gestação. Quando a gente explica essa questão dos 14 semanas e das 12 semanas, é porque a partir de então, se for legalizado, a pessoa pode ir para o hospital, eu estou sem vontade de ter um menino hoje, aí eu quero fazer o aborto. Não vai precisar ter mais nenhuma situação. Não é por conta de estupro, não vai ser por conta de risco de morte, a pessoa chega e diz, uma decisão. É uma decisão. A mãe, muitas vezes vulnerável, sem apoio da família, sem apoio do companheiro, pressionada muitas vezes a abortar, acaba nessa situação de vulnerabilidade praticando o aborto. E aí, se for aprovado, mais ainda haverá pressão sobre as mulheres. Então, não é pró-escolha, não. As mulheres, elas serão, na verdade, obrigadas
obrigadas a abortar. Por isso que o nosso lema, que foi adotado lá na Argentina e nós adotamos também aqui, é salvamos as duas vidas, ou salvemos as duas vidas, a vida do bebê e a vida da mãe. Isso aqui é importantíssimo que nós salientemos. Com certeza. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com o vereador Jorge Pinheiro e também com o Fabiano a respeito dessa marcha Provida. Aguarde um minuto só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do DC, e também com o Fabiano Farias, do Movimento Provida. No bloco anterior você falou desse que vai acontecer, do próximo, mas quais os outros movimentos que vão acontecer pela vida? No Brasil, como o Jorge também falou, acontecem diversas marchas, né, em diferentes datas. Mas o Movimento Provida se organizou para, nesse mês de setembro, onde existe assim, uma expectativa de que esta votação no STF da ADPF 442 aconteça, concentramos as ações. Então, vários atos em mais de 15 cidades do país irão acontecer, sendo as maiores, dia 15 agora em Curitiba, dia 22 aqui em Fortaleza e dia 31 em São Paulo. Né, serão os pontos altos, né, desses atos Provida no país, mas diversas outras cidades, todos os dias chegam para nós que está acontecendo panfletagens, atos nacionais em defesa da vida, culminando mesmo na grande concentração que são as marchas. No caso dessa concentração aqui em Fortaleza, vocês esperam, assim, delegações de outros municípios ou de outros estados? Sim, toda a região metropolitana e também dos municípios vizinhos estão se movimentando. A gente já recebeu mais de 23 confirmações de cidades que mandarão suas delegações para cá. Então, é um momento de conclamar toda a sociedade, de todas as suas esferas, seja ela social, religiosa e em prol da vida. E no caso dessas pessoas que vêm de outros municípios com ônibus ou de carro, onde é que eles se concentram? Eles se concentram ali na Historiador Raimundo Girão, né, ali próximo ao aterro da Praia de Iracema. Ali que fica e dali que partem para o aterrinho. Exatamente. Muito bem. Não, na verdade, assim, o aterro é o ponto de concentração. Certo. Aí a marcha pela vida, ela se desloca ao longo ali da Avenida Beira-Mar. Muito bem. Né? Então, mas a concentração certo, é ali no no aterrinho, em frente ali ao Ideal Clube, e vai ali, a marcha mesmo é ali curtinha, muito para chamar também a atenção da população que está ali e também dos meios de comunicação. Exatamente. Vereador, o senhor apresentou uma moção de apoio, né, a um projeto de lei que tramita na Câmara Federal. Gostaria que o senhor detalhasse. Exatamente por conta desse ativismo judicial, né, esse ativismo do judiciário, em que nós vemos que o judiciário está extrapolando as competências dele. Ele está querendo legislar. O STF não é um local de conquista de direitos, é um local de reconhecimento de direitos. Então, o local de conquista é no Congresso Nacional, é na Câmara dos Deputados, é no Senado Federal. Mas hoje o que nós temos visto é um STF que quer legislar. E isso aí eles falam de maneira muito aberta. Os ministros do STF, eles estão dizendo, olha, o povo, o Congresso Nacional, ele não tem condições de legislar sobre isso, porque eles temem o povo. Ora, mas eles estão exercendo... Eles chegaram lá pelo povo. Exato, não, e eles estão exercendo ali a vontade do povo. Então, assim, é uma forma de ditadura. Eles querem... Tem um ministro lá que disse que o povo não sabe o que é melhor para ele.
Aí, então, quem sabe são eles, os ministros, que não foram eleitos pelo povo. Então, não é um local para se debater isso. O povo é que vai dizer, é que deve dizer como é que quer o seu governo, como é que quer o seu país, a sua nação. E aí a gente apresentou, então, uma moção de apoio a um projeto de lei que tramita lá na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal, que pretende tipificar como crime de responsabilidade a usurpação pelos ministros do STF das competências do Legislativo. O que isso significa? Se os ministros começarem a querer legislar, a partir da sanção desta lei, se eles começarem a ultrapassar e a querer invadir a competência do Legislativo, eles vão poder sofrer impeachment. Eles sofrerão, os ministros do STF poderão sofrer impeachment. Ou seja, porque isso, entenda, na democracia, um dos pilares da democracia é a separação dos poderes. É exatamente o sistema de freios e contrapesos que impede que um poder, que a força ou que o poder se unifique nas mãos de um só, ou de um só governo, ou de um só organismo. É por isso que há essa divisão onde um poder controla o outro. Só que um não pode sobrepor o outro. Um não pode se sobrepor ao outro. E é por isso que se diz assim, é um sistema de freios e contrapesos, onde um começa a crescer, o outro, opa, peraí, aqui não é uma ditadura. Só que o que nós estamos experimentando hoje é isso, onde o judiciário, eles querem legislar, querem invadir, querem dizer como é que o executivo deve governar. A gente fica vendo aqui, tem gente que quer fazer o controle de constitucionalidade aqui da Câmara, dentro da Câmara. Peraí, o controle de constitucionalidade na Câmara, quem faz é o Legislativo. Se depois disso houver alguma dúvida, se foi inconstitucional, se ingressa no Judiciário. Mas querer dizer aqui, recomendar, querer dizer para não se aprovar uma lei dizendo que é inconstitucional, não se pode, isso é interferência. Então, diante disso é que nós apresentamos essa moção de apoio, que foi também aprovada aqui na Câmara. Nós não podemos aceitar esse ativismo. E diga-se de passagem, isso já aconteceu na DPF 54, foi aprovado, foi quando foi introduzido aquela nova forma de aborto, que é o que antes, pela legislação Código Penal, você pode, não se pune, não é que se possa, não se pune o aborto praticado em caso de estupro, né, de gravidez resultante de um estupro, e em caso de risco de morte para a mãe. Risco de morte para a mãe. Então, esses eram dois. Através da DPF 54, foi introduzido o aborto de bebês anencéfalos. Ou seja, foi o STF quem decidiu isso. Já foi uma inovação. Não foi votado isso. Não foi votado, isso foi o STF. Então, ele introduziu, ele legislou, e é o que ele está querendo fazer agora. E aí, o pior, sabe o que é? É que, como eu falei, a DPF, ela funciona da seguinte forma. Existe controvérsia relevante, eu falei em contradição, vou usar o termo legal, controvérsia. Diante de uma controvérsia relevante, o que seria uma controvérsia relevante? Várias ações que estão contra uma determinada legislação, que dizem que aquela legislação não é constitucional, etc. E aí, diante disso, se ingressa com a DPF. Mas sabe qual foi a controvérsia? Foi o ministro Luiz Barroso, a primeira turma do STF, julgando um habeas corpus. Habeas corpus é uma ação que você impetra para dizer se uma prisão é ilegal ou não. Você não discute mérito, você não discute se aquilo é crime ou não. Pois o ministro do STF, Luiz Barroso, disse que o aborto até as 12 semanas não era crime. Pronto. Isso foi o que fundamentou a ação proposta pelo PSOL. Num habeas corpus, que não tem repercussão geral, que é para se discutir sobre ilegalidade ou não de uma prisão, aí ele lá disse que o aborto até 12 semanas não era crime. Então aí a gente vê como as coisas são manipuladas, são forçadas. Mas nós não vamos aceitar isso. Com a graça de Deus e com a luta de todos nós, o aborto não vai passar, a legalização do aborto não vai acontecer no Brasil.
Muito bem, vereador Jorge Pinheiro, DC, muito obrigado pela entrevista e pelos seus esclarecimentos. E também eu agradeço ao Fabiano Farias, do Movida. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa